ao seu coração. No livro de Provérbios, no capítulo 30 e nos versos 15 e 16, nós vemos que a sanguessuga tem duas filhas. E o nome que é dado às suas filhas é Midá, Midá. E a razão pela qual essa alegoria é apresentada, porque é justamente isso que a sanguessuga faz. Ela é um verme parasita. E parasitas são organismos que vivem em associação, com outros dos quais eles vão retirar meios para a sua sobrevivência, normalmente prejudicando o organismo hospedeiro num processo conhecido por parasitismo. Uma das definições do que é parasita é essa que eu mencionei agora. E quando nós olhamos para essa menção de uma sanguessuga que tem duas filhas, é lógico que a Bíblia não está tentando nos fazer imaginar que pessoalmente as sanguessugas têm um nome, mas está usando essa alegoria como uma advertência, para que nós não sejamos movidos de egoísmo, apenas querendo tirar algo dos outros, quando na verdade deveríamos ter a mentalidade divina que nos leva a oferecer algo. Romanos capítulo 12 nos mostra que o caminho da transformação envolve mudança de mente, a renovação da nossa mente, a mudança de mentalidade. E, portanto, não podemos nos adequar à nova natureza, aos valores e princípios da mentalidade divina que é doadora, se insistirmos em sustentar a velha forma de pensar e agir, que é a mentalidade parasita. Essa deve ser superada, cancelada, aniquilada nas nossas vidas. Ela precisa ser trocada pela mentalidade divina. A Bíblia é um livro de relacionamentos, onde se observa os 10 mandamentos. Os primeiros 4 dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Os outros 6 dizem respeito, diga-se a maioria, diz respeito ao relacionamento na horizontal e não na vertical, o relacionamento com as pessoas. E é importante a gente entender que quando Deus nos orienta a relacionarmos-nos da forma correta, Ele não está apenas focando nas outras pessoas que vamos tratar e que Ele quer que tratemos bem. Evidentemente, elas podem sofrer o efeito colateral de um bom comportamento da nossa parte, mas Deus quer alinhar algo na nossa própria vida quando nos ensina a tratar os outros da forma apropriada. E um dos entendimentos que nós vemos na Escritura, deixa eu começar por um exemplo do casamento. Tem muita gente dizendo que quer casar e quando você pergunta por quê, diz porque eu quero ser feliz. Muitas vezes eu digo para essas pessoas, se você quer ser feliz, não case. E às vezes elas me olham assustado. O senhor não acredita que há felicidade no casamento? Eu digo, eu acredito. Mas a ordem bíblica, lá em Deuteronômio, capítulo 24, verso 5, é que quando um homem se casasse com a sua esposa, durante um ano ele não sairia à guerra. Ele ficaria em casa e a ordem de Deus era para promover a felicidade à mulher que ele tomou por esposa. Ou seja, a visão nunca foi casar para ser feliz, mas sim casar para fazer alguém feliz. E aqui nós temos uma ordem completamente diferente. Quando alguém quer se casar apenas para ser feliz, com a mentalidade parasita, eu preciso tirar algo, essa pessoa é responsável pela minha realização, além de quebrar um princípio divino, estatisticamente, ele está entrando num relacionamento que tende a não funcionar. As pessoas não deveriam buscar ser completas em outras, mesmo num relacionamento como no casamento. Pessoas completas deveriam se casar para transbordar aquilo que tem na vida de outras pessoas. Essa é a ordem e a lógica bíblica. E se nós não mudamos isso, teremos muita dificuldade de viver aquilo que é o plano e o propósito de Deus. Então, ao olhar para as Escrituras, nós percebemos isso. Não importa se vamos falar de um relacionamento pessoal, como o casamento e próximo, ou de um relacionamento social que envolve muitos outros, como, por exemplo, a vida de comunidade na igreja. Em 1 Coríntios 14, 26, o apóstolo Paulo diz, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação e diz, faça-se tudo para edificação. Paulo não está falando daquele tipo de reunião onde a pessoa diz, eu vim buscar uma bênção. Está falando daquela reunião onde as pessoas trouxeram algo para abençoar os outros, onde elas vão usar aquilo que Deus lhes confiou para edificar a vida de outras pessoas. E, de novo, nós temos uma mentalidade completamente diferente. Há crentes que insistem em viver nesse modo de carnalidade a vida inteira, tudo que eles procuram é receber. Raramente haverá disposição para servir, para tocar outros, para abençoar, e o que eles não percebem é que estão insistindo em cultivar e preservar uma mentalidade que deveria ser abandonada. Nós precisamos superar essa mentalidade egoísta, parasita e trocá-la pela divina. Isso exige de mim e de você que a gente ajuste o foco
no interesse dos outros. Filipenses capítulo 2, que eu mencionei no início do vídeo, diz, agora eu vou ler o verso 3, não só o 4, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O egoísta, ele se acha superior, tudo gira em função dele e todas as pessoas devem atendê-lo, porque afinal de contas ele está acima dos outros, ele é mais importante. A Bíblia nos ensina a ter uma mentalidade altruísta, humilde, onde na verdade nós consideramos os outros superiores. Isso não significa que estamos nos desvalorizando. Isso significa que aprendemos a dar valor aos outros, até mesmo mais do que damos a nós mesmos, quando falamos da prioridade de serviço. E esse é o caminho estabelecido por Deus para mim e para você. Então nós precisamos ajustar o foco no interesse de outros e não apenas em nós. Em Marcos 10, de 42 a 45, Jesus corrige os discípulos que estão disputando entre si quem deles era o maior. Era uma competição por grandeza. E Jesus diz, olha, quem quiser maior, seja isso que sirva. Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Ou seja, eles queriam uma posição onde pudessem ser servidos. Jesus está dizendo, eu lhes ofereço algo melhor. Se coloquem na posição de servos. Dar em vez de receber. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 2, Jesus diz, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazem vós a eles. Ou seja, eu tenho um anseio, eu saio na frente, eu faço primeiro, porque antes de buscar receber, eu preciso procurar dar. Isso é ajustar o foco no interesse de outros. O Senhor Jesus disse, se alguém te ferir a face, vira a outra. Se obrigar a caminhar uma milha, vai colher a segunda. Se tentar tirar a sua capa, entrega também a túnica. Basicamente, Jesus está nos mostrando não que a gente deve ser passivo, nunca lutar por direitos, aceitar todo tipo de perda, mas ele está dizendo, há uma vida diferenciada quando eu e você saímos do centro e entendemos que as coisas não dizem respeito somente a nós mesmos. E ele está apresentando um padrão que é esperado dos seus discípulos. Não dá para negociar esse tipo de ensino. Alguns estão tentando defender o que a Bíblia diz como verdadeira na hora de boas promessas, mas na hora que estão diante de responsabilidades, não só de direitos, eles já não tratam a palavra de Deus como se ela tivesse o mesmo peso de verdade. E nós precisamos ajustar o nosso foco no interesse dos outros. E entender que isso deve ser com uma perspectiva muito específica. O livro de Romanos nos diz, no capítulo 15, nos versos 1 e 2, e nós precisamos entender que isso é ordenança, não é sugestão. A Bíblia diz, ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. No verso seguinte, o 2, ele diz, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Quando ele fala aqui de agradar, ele mostra que nós precisamos ter um espírito de amor, tolerância e paciência para com quem não tem a mesma maturidade, para quem é débil na fé. Os que são mais fortes devem suportar a debilidade dos fracos. E precisamos entender que essa mentalidade divina, que é a doadora, não a parasita, ela é uma mentalidade de suporte, ela oferece ajuda. Isso significa que em relacionamentos, nós não precisamos apenas ficar brigando pelos nossos direitos, principalmente um relacionamento como casamento. Nós precisamos entender que primeira carta de Paulo aos Coríntios diz lá no capítulo 7, no verso 3, o marido paga à mulher o que lhe é devido. E a mulher, semelhantemente, paga ao marido o que lhe é devido. Nós sabemos que esse tipo de relacionamento ele tem deveres, um deve algo ao outro. Mas o que eu devo ao meu cônjuge é o direito dele. E o que o meu cônjuge me deve é o meu direito. Agora, se em vez de brigar só pelo meu direito que não está sendo suprido, eu focasse muito mais em atender bem o meu dever que atender o direito do outro, nós não teríamos problemas tão sérios como temos. Ajustar o foco no interesse dos outros precisa ter esse coração de amor, de bondade, de paciência, de misericórdia. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, do verso 4 a 8, eu vou ler na NVI, a nova versão internacional, a Bíblia nos mostra qual a mentalidade de amor, considerando que Deus é amor e nos chama a andar em amor. A Escritura diz, o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Quando olhamos para esse amor que tudo suporta, que não procura os seus interesses, a pergunta é, estamos reproduzindo isso?
ou estamos insistindo em defender a mentalidade parasita? Porque a mentalidade parasita é egoísta, ela quer apenas sugar em benefício dos seus próprios interesses. Mas a mentalidade divina, e nós precisamos superar a parasita para abraçar a mentalidade divina, essa é doadora. O apóstolo Paulo menciona em Atos capítulo 20, verso 35, como palavras do Senhor Jesus. Não encontramos isso nos evangelhos, né? Paulo não caminhou próximo de Cristo naquela época, isso nos faz entender que provavelmente ele ouviu isso do próprio Senhor Jesus numa das muitas aparições que Jesus fez a ele, como nos relatam as Escrituras. Ele diz, como disse nosso Senhor, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ou nos colocamos no lugar da mentalidade divina, que é doadora, superando a parasita. Nós não apenas agradamos a Deus, crescemos espiritualmente, amadurecemos, mas entramos num lugar de favor e, digo mais, de realização em vez de frustração. Faça os ajustes necessários, permitindo que, por meio do alinhamento das suas atitudes, você experimente mais do que Deus tem para a sua vida.